Graças e paz, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos, agora e para sempre. É com muita alegria que nós estamos mais uma vez com os amados para poder compartilhar a palavra do Senhor com todos. Nesta manhã nós estaremos fazendo um breve devocional baseado na carta de Colossenses. Você pode abrir conosco aí, carta aos Colossenses, capítulo 1. A nossa base está do verso de 1 a 8. Nós iremos só ler os 2 primeiros versículos e no decorrer nós estaremos mostrando os demais versículos. Os versos de 1 a 2 está escrito assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos. A vocês, graça e paz da parte de nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Essa carta é uma carta bastante conhecida dos amados, mas é uma carta também muito especial, Paulo tem a alegria de poder estar escrevendo a estes amados irmãos. Claro que para alguns que não conhecem, tanto Filipenses como Efésios e Filemon e esta carta de Colossenses são consideradas as cartas que Paulo escreveu quando ele estava na prisão em Roma. Esta igreja tinha uma estima muito grande no coração de Paulo, visto que Paulo não a tinha visitado ainda. De acordo com os estudos, esta igreja ela foi fundada por Epáfras, um dos discípulos de Paulo, Foi quem levou o evangelho até esta cidade e ali constituiu uma igreja para a glória de Deus. Então, Paulo tem um carinho todo especial por esta igreja, porque Paulo tinha certeza de que o que estava acontecendo e ocorrendo naquela cidade, através do Evangelho, nada mais era do que o que já se esperava daqueles que de fato tinham um compromisso com a palavra de Deus. E Colossos, ela ficava situada ali a 160 quilômetros a leste de Efésios, sobre o rio Lico. Era uma cidade possivelmente formada por judeus que tiveram que sair de Jerusalém devido à perseguição que aqueles amados passaram ali na época. A finalidade de Paulo ter escrito esta carta é que na igreja de Colossos havia se levantado algumas pessoas com um estudo totalmente herético, considerado uma heresia, que era o gnosticismo. Ali estavam adentrando na igreja que se precisaria de uma divindade suprema, Eles queriam aqui atribuir aos anjos um mérito que a Bíblia não dá, e nem o próprio Deus deu mérito aos anjos para que eles pudessem ser adorados e pudessem interceder por nós diante de Deus. É fato que toda esta carta ela vem fortalecer no coração da igreja que Cristo é a supremacia da igreja. É fato que o tema da nossa mensagem é a supremacia de Cristo. Então Paulo deixa bastante claro que Cristo é o responsável, Cristo é o provedor da igreja e não há outro meio para que a igreja pudesse alcançar as misericórdias de Deus se não fosse através de Cristo. Não só Paulo disse isso, mas
vários escritores, João deixou isso bastante claro em João 14,6, quando ele diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, Paulo deixa bastante claro aqui que Paulo não tinha visto esses irmãos, mas que tinha um grande apreço no coração pelos irmãos que estavam ali em Colossos. E Paulo escreve como para os escolhidos de Deus, ele ali estava ciente de que aqueles irmãos que já estavam ali, que já tinham aceitado o Evangelho, estavam com a certeza de que Cristo é suficiente para a igreja. E Paulo os considerava como santos, né? Como ele mesmo diz aí, né? Que aos santos e fiéis em Cristo que estão em Colossos. Então Paulo estava ali considerando aqueles irmãos como de fato eles estavam demonstrando através de tudo que eles vinham fazendo pelo Evangelho e com o Evangelho. Eles estavam vivendo de forma digna e verdadeira deste Evangelho. Então, Paulo menciona aqui para esses irmãos em Colossos claramente que Cristo é o Criador, Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o único que pode salvar o mundo do vil pecado, e qualquer ensinamento, qualquer outra doutrina que fosse levada adiante era vã filosofia. Paulo chega até a dizer que até que se os anjos viessem pregar um outro evangelho que não fosse de Cristo, que fosse considerado anátemas, ou seja, malditos. E estes gnósticos que estavam ali estavam tentando pregar essa filosofia de que os anjos tinham autoridade e poder, assim como Cristo tinha. Então, meus amados, Paulo, do verso 3 até o verso 8, ele vai justamente lembrar os irmãos dessa esperança que há em Cristo, né? Essa esperança que os irmãos em Colossos estavam vivendo de forma cotidiana, né? Mesmo sendo perseguido por esses ensinos, né? Paulo tinha certeza que Epáfras ensinou o verdadeiro evangelho para aqueles irmãos. Eles estavam fundamentados e firmados no poderoso evangelho de Deus, aquele que Paulo vai dizer lá em Romanos 1, nos versos 16 e 17, que o evangelho é poder de Deus para transformar todo aquele que crê. Ele diz, tanto o judeu como outras nações seriam impactadas por este evangelho, como estava acontecendo na cidade de Colossos e em todas as cidades que os cristãos estavam de fato pregando o evangelho de Deus. Paulo disse aqui para eles que a graça de Deus estava produzindo frutos verdadeiros no coração daquela igreja. Veja aí no verso 6, não só na igreja, mas no mundo inteiro, quando ele diz, e que chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já produz fruto, como também a fez entre vós, desde o dia que ouviste e conheceste a graça de Deus em verdade. Então Paulo tinha plena convicção de que o evangelho que estaria produzindo todos os frutos no meio da igreja e em todo o mundo, ou seja, todo aquele continente da Ásia Menor que estava recebendo esse evangelho, estava sendo impactada por este evangelho. Então, Paulo deixa bastante claro aqui, do verso 3 até o verso 8, que ele faz um breve relato a respeito da graça de Deus, das ações de graça que Deus tinha realizado no meio daquele povo, né, que estavam aí
servindo a Cristo de forma verdadeira, porque eles davam graça, Paulo dava graças porque eles estavam de fato servindo a Cristo pelo Evangelho verdadeiro, né? E Paulo deixa bastante claro que este ensino que estava circulando em Colossos, que questionava Cristo, dizendo que Cristo sozinho não era suficiente para a salvação final, Paulo vem com esta carta justamente refutar e que os irmãos ouvissem atentamente ao que Paulo estava dizendo, pois o verso 1 e 2, os capítulos 1 e 2, Paulo vai justamente tratar sobre a doutrina da igreja que está fundamentada e firmada em Cristo. E Paulo disse para os irmãos em Colossos, no verso 4, que Cristo era suficiente, Cristo era completo para a igreja. Não havia nenhum outro fundamento que pudesse ser colocado na igreja para que as pessoas que estavam ali pudessem ser salvas. Não somente Paulo tinha ouvido falar da fé deles, mas também do amor para todos os santos, e isso é por causa da esperança que eles estavam reservadas dos céus. Paulo demonstra aqui e fala que acerca da salvação, né, que eles tinham em Cristo Jesus. E esta salvação, esta esperança estava produzindo no coração daquela igreja fé, amor e esperança. Atributos esses ou qualidades que o próprio cristão não pode produzir por si só, a não ser, né, que você compreenda que isto são dons dados pelo próprio Deus. Somente Deus é capaz de prover o cristão de fé, amor e esperança. É tanto que Paulo vai dizer que, Tiago diz que toda boa dádiva, ela é dom de Deus. Então, Paulo tinha certeza que essas qualidades foram a base para o agradecimento de Paulo e são fundamentais para o entendimento da vida cristã. Se você tem desejo e você precisa compreender um pouco mais acerca da vida cristã, leia a carta de Colossenses. Você vai entender de forma clara e simples que o Evangelho ele produz frutos esses que vêm do próprio Deus. O próprio Deus é que produz estes dons nos nossos corações através do Espírito Santo do Senhor. E em todo o mundo o Evangelho ia frutificando e crescendo. O povo ouvia e entendia a graça de Deus e toda a sua verdade. Por isso que eles espalhavam entre eles de forma rápida. É claro que aqui, muito depois, né, do Evangelho, depois de Cristo ter vindo, Paulo já um grande plantador de igreja, o Evangelho ainda não tinha se espalhado assim, vamos dizer, por todos os continentes. Ainda há lugar que o Evangelho precisa ser pregado. Mas Paulo estava dizendo que aonde ele já tinha alcançado, onde os irmãos já tinham ouvido o Evangelho, este Evangelho estava sendo divulgado de forma ampla e com grande veemência. Então, fica bastante claro que, mesmo com todo o aparato que nós temos hoje, ainda há lugar que o Evangelho precisa ser pregado. Então, Paulo tinha certeza de que eles, ouvindo este Evangelho, que Epáfras introduziu na igreja de Colossos, estava produzindo um grande avivamento naquela cidade, onde Epáfras coloca como foco para a igreja Cristo. Cristo é o foco da igreja. Qualquer outra coisa que venha a ser colocado na igreja
para substituir o local, o local reservado por Cristo, deve ser colocado como uma heresia. Cristo é o único que deve ser exaltado e glorificado na igreja. E eu encerro fazendo breves 3 aplicações. A primeira é que Cristo é o centro do Evangelho. Todo o Evangelho está voltado para Cristo, desde Gênesis a Apocalipse. Todo o Evangelho é centrado para a revelação e para que Cristo pudesse ser exaltado e glorificado como o Salvador da igreja. Segundo, que Cristo é suficiente para a igreja. Não existe outra base de sustentação para a igreja que não seja Cristo. Não há nada que nós venhamos colocar ou criar que irá trazer a sustentação para a igreja. Todas as coisas serão vãs. Elas irão e passarão de todas as formas. Mas Cristo permanecerá. Como ele mesmo diz, ele é o alfa, o ômega, o início e o fim. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E por último, Cristo é quem produz os dons na igreja. Não há nenhuma capacidade de eu, como cristão, produzir dons. Eu posso ter habilidades, mas o dom verdadeiro somente Cristo produz. Foi o que Paulo diz, que a fé, o amor e a esperança foram dons produzidos pelo próprio Deus no coração daquela amada igreja. Então assim seja, não há ninguém melhor e nem maior dentro da igreja. Todos os dons, eles são produzidos por Deus. E eu concluo dizendo que Cristo deve ser o único foco da igreja. A igreja precisa ser cristocêntrica. Não há outra maneira de nós exaltarmos e glorificarmos o nome do Senhor, se nós não estivermos centrados em Cristo. Então, meus queridos, encerro agradecendo que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos, agora e para sempre. Até a próxima, se assim o Senhor nos permitir.